Um cristão verdadeiro pode assistir Copa do Mundo porque nós sabemos que a Copa aqui é do mundo e não a Copa do céu. E nós sabemos biblicamente falando que o mundo jaz no maligno. E quem é o maligno é o diabo, é o capeta, o satanás, o coisa ruim, o sete pele, o mochila de criança. E por que que o capeta tem tanto apelido? Meu Deus, eu nunca parei pra pensar num bagulho desse. Por que que ele tem tanto apelido e alguns parecem tão inofensivos, sei lá, mochila de criança? Mas vamos voltar pro assunto do vídeo. O mundo jaz no maligno, então um cristão não deve assistir a Copa porque obviamente é pecado, certo? Errado? Então bora tirar esse elefante da sala, porque assistir a Copa do Mundo não é pecado. O problema é quando a Copa se torna o seu mundo. Uau, muito frase de Instagram, muito ruim. Agora pode ir embora da sala, elefante, por favor? Tá atrapalhando o vídeo já. E agora que ele foi embora, a gente pode conversar do porquê que a Copa em si não é pecado, sendo que ela é uma coisa secular, uma coisa mundana. Irmão, se a gente for, sei lá, usar essa ótica, né, de só podemos assistir, fazer e consumir conteúdos onde literalmente estão falando de Jesus ou da Bíblia, a gente não vai fazer mais nada. Literalmente mais nada. Porque se a gente levar aí essas coisas ao extremo, o seu celular é mundano. O seu trabalho é mundano. A roupa que você tá usando é mundano. Vai que foi feito pra uma pessoa que não é crente lá na China, na Shein, tá pegando? Então a gente não pode levar essa coisa pro tão extremo. Na verdade, tudo que nós fazemos deve dar glória a Deus. E não devemos consumir coisas que ofendem a Deus. Então um evento esportivo em si, no geral, ela não é pecado. O problema é realmente quando se torna uma idolatria no seu coração. Aquele trocadilho parece meio ruim, mas realmente quando a Copa, o futebol ou qualquer outra coisa se toma um altar no seu coração, se torna Deus no seu coração e você começa a adorar aquilo, mesmo sem perceber, adorar não quer dizer só que você vai estar se ajoelhando diante a taça da Copa do Mundo, mas sim você está colocando aquilo num lugar que comanda o seu coração. Eu não sei se você já conheceu ou se você é essa pessoa que na hora que tá jogando uma bola vira outra pessoa. Na igreja, no culto, o cara não dá um glória a Deus, não levanta uma mão, mas quando vai ver o time jogar, o cara grita, fica sem ar no pulmão, fica vermelho. Mas na hora do culto não dá um glória a Deus, não faz nada, parece uma estátua. Por que que sim, você entrega tanta emoção e tanto amor numa coisa terrestre e não entrega essa mesma emoção e tanto amor pra Deus? Hein? Pessoas que se transformam na hora que estão jogando um jogo de futebol, começam a xingar, a falar palavrão, ficam brutos. Isso é um ídolo no seu coração, não é Deus que tá sentado no trono. Eu tô usando exemplo de futebol porque é o tema do vídeo, mas isso se estende pra tudo, cara. Tudo pode se tornar um ídolo do nosso coração, porque o coração humano é idólatra. Se não for Deus que é o Senhor do nosso coração, tudo pode dar errado. E coisas boas podem virar ídolos. A sua família pode virar seu ídolo, o seu namoro pode virar o seu ídolo, o seu cargo na igreja pode virar seu ídolo, se Deus não tiver sentado no trono do seu coração. Então é uma coisa que você tem que estar sempre muito em vigilância, sempre buscando muito a Deus, para que essas coisas não assumam um lugar que elas não podem assumir. Então se tem algo hoje que você não consegue se ver vivendo sem, cara, é muito provável e muito possível que essa coisa tenha se tornado um ídolo no seu coração, então na hora de você ser radical e parar de assistir, parar de consumir, parar de fazer, porque o que te comanda e você não consegue viver sem tem que ser Deus. Tem uma pessoa que, sei lá, não consegue passar um dia sem comer doce, mas consegue passar uma semana sem ler a Bíblia e sem orar. Curioso, né? O que será que senta no altar do seu coração? Tem pessoas que se consideram cristãs que adoram tudo menos a Deus. Tudo pode virar uma adoração no nosso coração. Isso é doideira, mano. Sem Deus a gente não consegue, a gente é horrível. Mas vamos voltar pro tema do vídeo, né? Porque o tema é Copa. Copa do Mundo, alegria, comemoração, futebol. E por que Konoha não tá decorada? Vai, Naruto, eu tô com a sua camisa. Decora isso aí pra gente. Pronto, agora dá pra gente continuar voltando pro tema. Assistir o jogo da Copa na igreja é pecado ou não é pecado? É o que veremos. Já vi gente comentando que a igreja é um lugar santo, um lugar sagrado, um lugar onde nós vamos para adorar a Deus. Então assistir um jogo na Copa na igreja com o pessoal seria profanar. Seria juntar o sagrado ao secular. Então a gente não poderia fazer isso porque nós estamos desrespeitando o templo. E eu discordo muito disso, me perdoa, mas eu acho que não tem nada a ver. Justamente porque o templo não é santo. A igreja, o local da igreja, não é um lugar mais santo ou mais sagrado que o seu quarto. Aquela passagem bíblica que Jesus está conversando com a mulher samaritana, ela está falando que os judeus falam que o lugar certo de adorar, o lugar sagrado, é em Jerusalém. E realmente naquela época era, porque existia o templo do Senhor, a presença física de Deus na terra. Pra você ter noção, pra pessoa entrar lá, ela tinha que passar por um baita processo de purificação. Pra entrar mais pra dentro do templo, o santo lugar, era só sacerdote. E eles tinham que estar purificados e retos perante o Senhor, e o Santo dos Santos, é onde a Arca da Aliança estava, era o sumo sacerdote, que era uma vez por ano, e se ele entrasse em pecado já era, o cara era fulminado. Mas nessa conversa que Jesus está tendo com a mulher samaritana, ele fala que chegará um tempo onde os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. E o templo do Espírito Santo hoje somos nós. Vi algumas pessoas falando, não, é um pecado, é um absurdo você assistir o jogo da Copa na igreja, sendo que elas não acham um absurdo, tá vivendo em pecado, uma vida que não agrada a Deus, sendo que ela é o templo do Senhor, sendo que ela tem que estar vivendo em retidão a Deus, porque o Espírito Santo de Deus mora literalmente dentro de nós, não é o ambiente físico da igreja. Isso não quer dizer que no meio do culto vão ligar o telão para começar a assistir jogo, mas você reunir a igreja em koinonia, que é basicamente comunhão,
esse momento tipo de união da igreja como família, em si não é pecado. Sei lá, estourar uma pipoca, assistir o jogo juntos, porque é uma coisa que acontece uma vez a cada 4 anos. Em si não tem nada de errado. Na verdade, é até uma coisa muito boa, comunhão entre os irmãos. Não apenas um lugar que você vai uma vez por semana e passa 2 horas, mas um lugar onde você constrói relacionamento, onde você constrói amizade, onde você constrói esse senso de família. Mas se é uma comunidade mais tradicional, uma igreja com o pessoal mais antigo, e eles consideram isso errado, também não vale a pena você ficar brigando. Então compensa mais você manter a harmonia entre os irmãos. Mas se sua igreja planeja fazer isso e fez isso, cara, não tem nada de errado. Igual não tem nada de errado você também não fazer. Tá pegando? E só um adendo, mano. Será que é errado orar pro seu time vencer a seleção? Porque assim, não acho que Deus vai interferir na bola ali, empurrando, mas eu acho legal você orar, tipo, pra ocorrer tudo bem, pra não ter nenhuma lesão, pros jogadores terem a melhor performance. E é justamente aí que nós entramos. Não sei se você já reparou, tem muito jogador orando, fazendo comemoração de gol que glorifica a Deus. E cara, eu tô achando isso muito curioso. E muito bom. E, cara, é muito legal eles estarem expressando a fé em um evento global, mano. Todos os olhos do mundo estão virando pra Copa. Então, quando o jogador faz uma comemoração de um gol e aponta pra Deus e fala toda a glória a Deus, cara, é muito bacana, porque todos os olhos do mundo vão olhar pra isso e pensar, olha, do que esse cara tá falando? Os jogadores da Alemanha orando com a seleção de Curaçao depois do jogo. Aquele jogador da Coreia, que, sei lá, não vou tentar falar o nome dele aqui, que postou um versículo após o jogo. Ele não ficou farpando o adversário, jogando na cara deles que venceu. Não, ele postou um versículo e aproveitou pra falar do processo de conversão dele. Cara, isso é muito importante e nós temos que fazer isso. Os caras estão com todos os olhos do mundo virados pra si. E é muito legal eles apontarem esses olhos pra Deus. Isso é algo que nós devemos fazer sempre, todos os dias, com todas as nossas atitudes, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa vida comum, tudo com os olhos voltados pra Deus. Porque tudo que nós fazemos, isso aqui é uma coisa importante pra você lembrar, nós fazemos pra Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo façamos pra glória de Deus. Você já reparou isso, mano? Tudo que você faz, seja fazendo bem ou fazendo mal, você tá fazendo pra Deus. Então é muito maneiro. Depois de um gol, o cara dá glória a Deus. Messi, artilheiro da Copa do Mundo. Foi esse cara aqui, ó. É o Deus do céu que tá me ajudando. Agora não é a mim, porque eu sou só um homem e não mereço glória alguma. Agora é pra Deus, que me deu a oportunidade de estar aqui. Então eu vou devolver toda essa glória pra ele. Mas muitos desses jogadores que estão glorificando, adorando a Deus, são de países que não são comuns ser cristãos. Então o que está acontecendo? São países da Ásia, países do norte da África, países que muitas vezes não têm nenhuma religião ou eram comumente muçulmanos. Ah, isso aqui é maravilhoso. Isso é o evangelho de Deus sendo pregado. A palavra de Deus diz que chegará o tempo onde todo povo, língua e nação irá se ajoelhar e se prostrar diante do verdadeiro Rei dos Seis. E é muito legal ver isso na Copa, né? Várias nações, vários jogadores de lugares diferentes do mundo adorando a Deus. E isso tem acontecido por causa de uma coisa, a grande comissão. Homens e mulheres de Deus que nós nem nunca sequer vamos ouvir falar, mas que são missionários, saíram do seu lugar de conforto, do Brasil, Estados Unidos, Europa, e foram para esses países pregar o evangelho. Um coração de missão, um coração missional, é esse sentimento de saber aquilo que o Senhor me entregou na minha terra não pode ficar somente em mim, eu tenho que levar esse evangelho para ser pregado. E isso é o centro do evangelho. A proclamação das boas novas do Cordeiro. E você não precisa de muito para ser um missionário, porque todo cristão é um missionário ou é um impostor. Ou você está pregando a palavra para alcançar o perdido, ou você não é um cristão. Desculpa por esse chá revelação do nada, mas essa é a verdade bíblica. O reino de Deus está em constante expansão, e você não precisa sair do país necessariamente para pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua casa, vai que seus pais não são cristãos, seu tio, sei lá. Mesmo o Brasil sendo um país majoritariamente cristão, ainda tem muita gente para ouvir do evangelho e viver verdadeiramente uma vida de Cristo. Então esses jogadores que estão na Copa, dando glória a Deus, em algum momento foi alcançado por um missionário. Seja um missionário transcultural, que vai para outro país, ou um missionário local que estava proclamando o reino de Deus naquele lugar. E, cara, eu achei muito da hora em saber que o Félix, o jogador que fez essa comemoração aqui, que pessoalmente eu achei muito estileira, ele faz parte de um movimento que se chama Big, que em tradução livre para português fica Jogadores de Deus. É um movimento evangelístico missionário que alcança jogadores, seja profissionais ou amadores, ao redor do mundo inteiro, pregando o evangelho para esses caras. Cara, é incrível, é maravilhoso, porque o reino de Deus não se resume só a ficar parado e trancado dentro de 4 paredes da igreja, mas ele sai para fora e alcança todas as esferas da sociedade, todos os lugares. É isso que nós temos que fazer. É para isso que o Senhor nos chama. E, cara, esse negócio de missões é incrível para mim, porque além do meu chamado ser evangelístico, de pregar o evangelho para as pessoas, eu atualmente estou indo para uma viagem missionária. Eu estou indo para o México no próximo mês, dia 12 de julho, junto com o Pockets, que é o braço de missões universitárias do Dunamis. Nós vamos estar indo para lá para pregar o evangelho de Deus para todas as pessoas, servir a igreja local e anunciar as boas novas do Cordeiro. Só que para ir eu preciso da ajuda de pessoas que me apoiem e acreditem na missão, que querem fazer parte do que Deus está fazendo nas nações, porque o
missionário não é apenas aquela pessoa que vai para outro país pregar o evangelho. Mateus 10:31 diz que aquele que apoia a missão faz parte da missão. Diz que aquele que abençoa um profeta recebe a bênção do profeta, aquele que abençoa a missão recebe a bênção da missão. Então quando você me apoia nessa viagem missionária pro México ou qualquer outro movimento, você tá tendo parte do que Deus tá fazendo e alcançando a vida dessas pessoas. Deus te abençoou por você estar abençoando. Então se você tem a oportunidade, o recurso, eu tô deixando o link do meu Pix aqui na tela ou ele na descrição aqui do vídeo. E eu vou ser muito grato por você fazer parte disso. E é claro que vai ter um vídeo aqui no canal mostrando como foi essa viagem, as pessoas que nós alcançamos, os milagres que Deus vai fazer naquela terra. Não perca a oportunidade de fazer parte disso. Mas por hoje o vídeo é isso, mas eu não poderia deixar de agradecer aos membros do canal que ajudam a produção de conteúdo aqui ser possível. Ademir Júnior, Yesmila e Agno João. Vocês são uma bênção e ajudam tudo isso aqui a acontecer. Mas então é isso, não se esquece de se inscrever pra gente poder se ver em um próximo vídeo e que Deus te abençoe.